Olha só. Está acontecendo alguma coisa. Primeiro, a The Economist destrói, presta atenção. Primeiro, a The Economist destrói o senhor Xandão, tá? E agora, olha aí, ó. Isso é matéria de hoje, tá? The Economist corrige menção à declaração de Barroso sobre derrotar o bolsonarismo. Episódio ocorreu em julho de 2013, quando o presidente do Supremo Tribunal participou de um evento da UNE 2023. A revista The Economist corrigiu, 2022, um artigo sobre o Supremo Tribunal Federal, especificando o trecho sobre uma declaração do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, a respeito da derrota do bolsonarismo na eleição de 2022. Segundo a versão original do texto, intitulada A Suprema Corte do Brasil está em julgamento, e publicada em 16 de abril, Barroso afirmou que o tribunal derrotou Jair Bolsonaro. A correção aponta que o ministro declarou que a derrota foi imposta ao bolsonarismo e não ao ex-presidente. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado o bolsonarismo, diz a versão do artigo. O episódio ocorreu em 13 de julho de 2013, quando Barroso participou de um evento da União de Estudantes. No ato da UNE, Barroso foi vaiado por estudantes que contestavam sua conduta diante do piso salarial da enfermagem e, no processo, derrubando Dilma Rousseff em 2016. Aqueles que gritam que não colocaram argumento na mesa, isso é o bolsonarismo, reagiu. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E aí, no artigo, a The Economist avaliou que o Supremo pode agravar uma crise de confiança diante dos brasileiros se não levar a plenário contra Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Ainda criticou decisões monocráticas do ministros como Dias Toffoli sobre a Lava Jato. Barroso afirmou em resposta ao veículo que a regra em vigor na corte prevê julgamento de ações penais contra altas autoridades de uma das duas turmas. Não no plenário, que mudar, isso seria excepcional. O texto sustenta que a corte enfrenta crescentes questionamentos à medida que a busca administrar questões políticas. Diz também que Alexandre de Moraes, um juiz estrela, personifica um judiciário formado por magistrado com poder excessivo. Para Barroso, porém, não há crise de confiança no Supremo. Tem sido atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu e da América Latina. E aí, presta atenção, irmãos, Barroso e Alexandre de Moraes estão sendo pressionados pela revista britânica The Economist da família Rothschild. Vocês estão entendendo que isso ou é coisa da minha cabeça? E aí, irmãos? E aí? E aí? O senhor Fux. O senhor Fux está mexendo no poder, né? Porque o senhor Fux, novamente, ele voltou. E eu vou dizer algo aqui, mas as coisas estão mudando, tá? Eu acredito que existem coisas que a Suprema Corte
está fazendo que está passando dos limites. E eu quero mostrar aqui para vocês e eu digo para vocês que muita coisa ainda está em jogo. Porque eu digo assim, sabe como é que eu imagino? O Guardião da Fé está falando sobre a questão da The Economist, né, que está agora indo para cima. Irmãos, depois da entrada de Trump, presta atenção que o pastor Carlos vai falar aqui. Alguém mudou no poder oculto. Que o mundo que estava pendendo para a esquerda está pendendo para a direita. Ou só eu que estou percebendo? Veja, eu digo sem medo de errar que nós não teremos um padre progressista assumindo o papado, nós teremos um padre conservador. E eu digo para vocês, veja, desde que a Amazon, Facebook, McDonald's, Disney saiu da agenda woke, todas as megas empresas que viraram de esquerda voltaram-se para a direita da noite para o dia. E eu digo para vocês, quem colocou Trump no poder, quem mudou agora o presidente do Fórum Mundial Econômico, a mudança do Papa, tudo é para a direita se voltar ao poder. E o Brasil, eu já disse para vocês, se não for Bolsonaro, vai ser o governador de São Paulo, o próximo presidente do Brasil é de direita, a esquerda vai ser arrancada do poder. Então, está muito claro que quem comanda a mídia, quem comanda o governo, quem comanda a economia, é os poderes ocultos, pendeu para o outro lado, o Tarcísio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque não pode uma mídia... Nós estávamos dentro de um mundo de esquerda já. E, de repente, tudo mudou. E veja que o Fux, ele foi presidente do Supremo, o presidente do Supremo, durante a pandemia. E agora ele está batendo de frente. Ele está batendo de frente. Irmãos, e tudo isso é engano, tá? Por quê? Irmãos, o anticristo, na minha visão, ele vai ser alguém que vai aparentar-se de direita, tá? Porque a Bíblia chama o anticristo de iníquo e homem do pecado. Questões de esquerda. Mas para ele ser aceito como Messias em Israel, ele vai ter que ser ultraconservador, principalmente nos costumes e nos princípios de preservar a Torá. Vamos colocar na oração contra a casa Eliseu Mota, irmão Miros. Então, veja bem, do nada o mundo pendeu para o outro lado. Então, quem comanda tudo, quem comanda a mídia, quem comanda a política, quem comanda a economia, quem comanda o sistema religioso mundial, eles penderam para o outro lado.
E eu vou dizer que até uns dias atrás eu não imaginava o Bolsonaro concorrendo à presidência em 2026. E através do posicionamento do Fux, porque segundo o que dizem nos bastidores, está na mão dele a decisão se ele volta a concorrer ou não, tudo pode mudar. Assim como um juiz tornou o Lula elegível, um juiz pode transformar Bolsonaro elegível. E o Fux está dando de frente com os outros. E isso não é normal. Não é normal. Então, olha a matéria. Ó. Fux é o voto vencido ao defender julgamento pelo plenário do Supremo. O Supremo Tribunal Federal avalia nesta terça-feira, dia 22, os pedidos preliminares da defesa dos acusados por tentativa de golpe no Núcleo 2. O ministro Luiz Fux reiterou sua posição que os acusados por tentarem um golpe de Estado em 2022 devem ser julgados pela plenária da Corte. Fux foi o único voto divergente ao defender durante o julgamento de preliminares nesta terça-feira que os 11 ministros da Suprema Corte julguem os denunciados e não apenas os integrantes da primeira turma. O julgamento preliminar avalia questões processuais apontadas pela defesa que podem suspender a análise do mérito se forem reconhecidas irregularidades. Segundo o ministro Fux, já foi aprovado por unanimidade que as ações penais contra autoridades devem ser julgadas no plenário. Nenhum dos acusados em julgamento ainda tem cargo público, porém recente julgamento no Supremo ampliou o foro privilegiado, mudando o entendimento. Logo, de acordo com o Fux, o debate sobre ex-autoridades serem julgados pelo plenário deveria acompanhar esse entendimento. O Supremo definiu em março de 2025 que os investigados iniciadas na corte que tenham relações com mandato ou função do político continuem sob a análise do tribunal, mesmo com o fim dos mandatos. O julgamento do segundo núcleo. A primeira turma do Supremo julga esta semana se recebe a denúncia da PGR contra Felipe Martins e mais 5 acusados de serem os responsáveis por gerenciar as operações do grupo acusado por tentativa de golpe em 2022. No julgamento, a Corte deverá se aprofundar nos papéis de cada acusado. O núcleo seria responsável pela elaboração da minuta que pretendia reverter o resultado das eleições. Os integrantes também teriam participado da concepção do plano Punhal Verde e Amarelo para assassinar o presidente e o vice-presidente e Alexandre de Moraes. E outros ainda teriam colaborado com as operações da PRF para, segundo a denúncia, impedir que os eleitores chegassem a locais de votação, relembrando o papel de cada investigado na reportagem. E aí vem, irmãos, uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Nós estamos vendo muita injustiça e o Brasil não é terra de ninguém, o Brasil é terra do mundo todo. E a América tem uma influência gigantesca no Brasil e os donos do mundo estão pondo, né, as suas pitadas indo de frente com Alexandre de Moraes e com Barroso agora. Então, existe um sistema que está de olho na Suprema Corte do Brasil e eles estão deixando bem claro que sabe de tudo que acontece lá dentro. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se ele sabe de tudo da minha vida e da tua vida, tudo. É por isso que você é obrigado a declarar imposto de renda, porque o governo precisa saber tudo que você tem.
Vocês estão entendendo tudo. Então, se eles sabem tudo sobre a minha e a tua vida, como não vão saber tudo sobre os tais ministros? Que chegaram no absurdo, né, irmãos? O absurdo. Eles estão com medo. E eu vou mostrar o porquê que eles estão com medo. E quando a gente diz que celular é monitorado, ninguém acredita. Olha só a matéria do UOL aí, ó. Supremo proíbe entrada de celulares na primeira turma e exige que aparelhos sejam lacrados. O Supremo Tribunal Federal proibiu a entrada de celulares na primeira turma da corte onde se realiza o julgamento do Núcleo 2 na trama golpista. Logo na entrada do prédio em que fica a plenária da turma, todas as pessoas autorizadas no local precisam apresentar celulares para que fossem colocados em um saco plástico e lacrado pela equipe do Supremo. A medida visa conter episódios ocorridos no julgamento do Núcleo 1, na qual fazia parte o ex-presidente. Diversas pessoas presentes na primeira turma fotografaram e filmaram Bolsonaro mesmo diante da proibição imposta pela Suprema Corte. Além disso, houve o episódio do advogado Sebastião Coelho, que tentou entrar na primeira turma para acompanhar o julgamento no Núcleo 1, mas foi impedido por não ter feito credenciamento prévio. Coelho gravou o bate-boca com a equipe de segurança e publicou o vídeo nas redes sociais. Os agentes deram voz de prisão ao advogado que acabou liberado após registro do caso na Polícia Judiciária. Irmãos, eles proibiram a entrada de celular na primeira turma. E a gente fala que celular coleta informação e muita gente não sabe. Irmãos, eu trabalhei com policial civil da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele falou para mim, Pastor Carlos, se a polícia quiser, ela entra dentro do seu celular desligado e ela vê e ouve tudo que está à sua volta. E eles sabem muito bem